Pessoal, ontem a gente começou a falar aí sobre a classificação de seres vivos, né? Lembrando que o Simulado Eleva aí começa hoje, né? Uma boa sorte para todos, uma boa prova, vai ser de boa. Hoje também vai ter uma reunião do Darwin mais tarde, online, para os professores, e eles vão falar sobre os PIs, eles vão falar sobre as provas, para a gente passar para vocês. Mas já adianto uma coisa: TEMs, tá? Todos os TEMs que vocês não fizeram de ciências, façam, porque eles vão valer nota. Então, aqueles primeiros TEMs lá, que a gente já tinha passado, podem já ir fazendo, tá? Podem já ir fazendo. 1, 2, 3, 4. O que já tiver lá, você já pode estar fazendo, porque ele vai valer nota já para a gente lançar. Tá bom? E depois eles vão falar para a gente como é que funciona o como é que vai funcionar aí as avaliações online, né? As avaliações online. O link da aula, peraí, se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. O link da aula. Esse é o link da aula. Beleza? Bom, vamos lá então. Pessoal, pegando o nosso livro, estamos no capítulo 10, tá bom? A gente começou a falar ontem sobre a organização de seres vivos, né? O que a gente pode estar usando como critério para organizar os seres vivos, e a gente até falou, né? Pegou o exemplo da barata, da minhoca. Por que a barata é um inseto? Por que a minhoca não é um inseto? Né? E aí o Heitor até falou, para ser barata, para ser um inseto, tem que ter antena, tem que ter pata. Isso a gente viu, né? Que para ser um inseto, ele precisa ter 2 antenas, precisa ter 6 patas. Todo inseto tem 6 patas. Todo inseto tem um corpo dividido em cabeça, tronco, abdômen. E a minhoca não tem isso. A minhoca ela não tem pata, ela não tem antena. O corpo dela parece um monte de anelzinho, tudo igual. Então, são características aí que são diferentes. Isso é o que a gente chama de classificação, né? Isso é o que a gente chama de classificação. Vimos que existem organismos que são classificados pelo número de células, se eles são unicelulares ou pluricelulares, né? Uma célula ou várias. E a gente vai ver que existem mais critérios que a gente pode estar adotando aí para facilitar a nossa classificação, a nossa sistemática. Porque se a gente utiliza critérios muito superficiais ou poucos, vai chegar uma hora que eu não consigo mais dividir ninguém. E se eu estiver falando de um grupo muito grande, isso pode ser um problema. Por exemplo, a gente estava falando de inseto, né? Ah, beleza, então eu já sei que existem os animais e que os animais são separados ali entre os vertebrados e os invertebrados, né? A gente sabe disso aí desde o Fundamental 1. Os vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, que têm ossos, e os invertebrados são aqueles que não têm coluna, que não têm ossos, que é a maioria. E aí, os insetos fazem parte desse grupo. Os insetos são invertebrados. Então, se eu tenho 2 antenas, se eu tenho 6 patas e o corpo dividido em cabeça, tronco, tórax e abdômen, eu sou um inseto. Ah, beleza. Só que tem mais de 1 milhão de espécies de inseto no mundo. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Só besouro deve ter uma média de uns 250 mil tipos diferentes. Só de besouros. Uns 250 mil tipos diferentes de besouros. Né? Então, olha que doideira. Né? Quantas borboletas, mariposas, né?
quantos tipos de grilos, ou de gafanhotos, ou de louva-a-Deus, barata, gente. A gente fala dessa barata da casa aqui da gente, que vem, né? Aparece no ralo, às vezes, na cozinha. Uma vez eu fui numa uma vez eu estava no meio de um acampamento, né, onde eu precisei fazer uma coleta de vários animais para pesquisa que eu realizei, e eu peguei uns insetos muito doidos lá. Eu estava andando com um dele, estava andando na minha mão assim, aí eu mostrei pro cara, perguntei, rapaz, o que que é isso? Eu nunca vi. Aí ele falou, rapaz, isso é uma barata da selva. Uma barata da selva? É, uma barata da selva. Uma barata do mato. Eu nunca tinha visto aquilo. Uma barata do mato. Ela não tinha nada a ver com aquela barata que a gente vê aqui em casa, tá? Ela não é asquerosa, ela parece até um besouro, entendeu? Então, chega num ponto onde usar só essas características não serve. Então, eu vou ter que usar outras características. Bom, além deles terem essas características aí, né? Eles podem ter outras coisas que diferenciam. Por exemplo, ele vai ter asa. A antena dele tem alguma pontinha na frente, tem alguma bolinha, ele tem alguma mancha nas costas dele, tem alguma pinta, ele tem algum, igual alguns besouros, né? Igual aquele besouro Hércules, que ele tem uma espécie de chifre aqui, ó, tipo uma ponta. Ele tem mandíbula, assim, ou será que ele tem um bico para sugar, igual um pernilongo? Então, tem características diferentes que são mais específicas, que vão fazer a gente separar as coisas de forma melhor, tá ok? Então, quanto mais características eu pego, quanto mais critérios eu uso, mais minucioso fica a minha classificação, mais preciso fica, mais fácil de chegar a descrever aquilo que eu realmente quero falar, entendeu? Então, quanto mais detalhes você dá, mais perto de descrever aquele organismo você está, tudo bem? Quando você acha uma nova espécie, e eu tenho vários amigos que acharam várias espécies aí na natureza, principalmente de insetos, você tem que escrever um artigo científico sobre ele, botando foto, ilustração, escrevendo cada parte dele, para que todos os pesquisadores do mundo possam ter ciência daquilo, possam ter conhecimento daquilo, entendeu? Então é muito importante a gente fazer essa descrição de forma bem criteriosa, tá bom? A gente falou do nível de organização da vida, né? A nível de átomo, a nível químico. Deixa eu projetar a minha tela aqui, fica melhor para a gente. Beleza. Agora vocês estão vendo aí, né? O nosso livro e o nosso chat, beleza? Bom, falamos desse nível de classificação aqui, a nível de átomo, a nível químico, a nível celular, de tecido, de órgão, de sistema. Isso é uma categoria de classificação. É uma forma de organizar o nosso corpo humano. Inclusive, o sexto ano começou a ver isso aqui agora, né? Eu falei com eles que o ano passado eu levei vocês lá ao laboratório da Multivix, né? Que vocês, a gente até gravou os vídeos lá, de vocês falando sobre as partes do ouvido, falando sobre os músculos, o nome dos músculos, eles estão doidos para ir lá, mas vai saber quando é que a gente vai, né? Com esse negócio aí, parece que não acaba nunca. Qual dúvida, Beatriz? Fala para mim. Hum. Então, você tem que me falar qual que é a dúvida, né? Não dá para a gente explicar. Aqui ele só está mostrando a organização do corpo, né? Ó, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, organismo. Essa matéria é do ano passado, inclusive, né?
organização dos seres vivos, tá? Bom, a gente falou sobre isso daqui, que os seres vivos se organizam, formam uma espécie faz parte de uma população, são seres de uma mesma espécie. Essa população está interagindo com outras populações, as outras populações fazem parte de uma comunidade que estão inseridas no ecossistema. Falamos disso tudo aqui, e aí a gente entra, de fato, em algumas coisas. Vamos lá, atividades aqui. Eu quero que vocês respondam aí por chat para mim ou me falem pelo microfone. Você estudou que os seres vivos e a matéria inanimada podem ser constituídos pelos mesmos tipos de elementos químicos. Quais características diferenciam os seres vivos da matéria inanimada? Eu acho que a gente falou isso ontem, mas vamos ver se vocês lembram. O que diferencia um ser vivo de algo não vivo? Vamos lá, gente, estou esperando a resposta. Vamos lá. Número 1 ali, ó. O que diferencia um ser vivo da matéria inanimada? DNA é uma coisa, muito bem. Órgãos para os seres mais complexos, né? Para os unicelulares, assim, e até para alguns pluricelulares, nem sempre precisa ter órgãos. Se alimentar, né? Lembra? Alimentação, metabolismo, né? Respiração, são características aí, ó. Poder se reproduzir, são características que diferenciam, né? Crescer e se transformar, muito bem. Evoluir com o tempo. São características aí. Muito bom. Número 2. Responder a estímulos, isso aí. Qual a importância da reunião das células na formação de seres vivos pluricelulares? Qual a importância da reunião das células na formação de seres vivos pluricelulares? Alguém lembra desse? A gente também falou isso ontem. Nós somos seres pluricelulares. E a gente tem vários tecidos aí. Tecido epitelial, tecido nervoso, muscular, ósseo. Qual a importância da gente ter esse tanto de tecido? Isso aí, desempenham funções diferentes, né? Ficaria melhor a sua resposta. A união de células formam tecidos que desempenham funções diferentes dentro do corpo. Função de proteção, função de locomoção, função de transporte de informações. Seria uma boa resposta para 2, tá? Então, anote aí no seu caderno. Beleza, lembrando que a gente comentou sobre isso na aula de ontem, então vamos dar continuidade aqui, ó, a partir da classificação de seres vivos. Olha isso daqui, gente. Vamos pegar esse primeiro trecho aqui, ó. Você sabe quantas espécies formam a biosfera? Na biosfera existem aproximadamente 1,2 milhão de espécies de seres vivos. A maioria terrestre, já identificadas e descritas pelos cientistas. Mas contando com seres vivos ainda não descobertos, cientistas calculam que existam cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos em nosso planeta. E muitas delas provavelmente serão extintas antes de serem descritas e estudadas. Caso os cientistas estejam corretos, somente 14% das espécies do mundo foram identificadas.
e dessas apenas 9% vivem nos oceanos. O número é tão grande que, para estudar todas elas, foi necessário dar nome a cada uma e classificá-las. Vamos estudar como essa denominação e classificação são feitas. Olha só, esse número aqui está pequeno, tá? Esse número está pequeno e está desatualizado, eu já digo para vocês. Quando eu trabalhei na faculdade, estudei, a gente já trabalhava com o número de que existe no mínimo 2 milhões e que deve ter entre 10 a 20 milhões que a gente nunca viu. E talvez a gente nem veja, tá? São espécies pequenas, são espécies que vivem incrustadas, são espécies que vivem em regiões remotas, de difícil acesso, e muitos micro-organismos, né? Então, isso aí Muito bem. Continuando aí. Isabela, você quer falar alguma coisa, Flor? O telefone do seu negócio está ligado aí. Mesa gráfica. Fala, Heitor. Bom, enquanto o Heitor formula a pergunta dele, olha só, nós estamos na página 147, 148. Níveis taxonômicos de classificação. Gente, pensa o seguinte, nós temos muitos seres vivos no mundo, muitos seres vivos. Para a gente conseguir estudar eles, a gente precisa agrupar por semelhança e separar por diferença. Então, esse é o princípio. Vamos colocar assim, Jesus, o que aconteceu aqui? Deu ruim aqui no livro, virou de lado. Eita negócio, como é que se faz isso aqui? Alguém sabe como é que conserta isso? Ah, deixa eu ver. O negócio bugou aqui. O livro ficou assim, doidão. Deixa eu tentar abrir o livro de novo. Para... Aí. Vamos lá. Voltando aqui, né? Deixa eu ver aqui que o Heitor me perguntou. Isso, show de bola. Já funcionou aqui. Vamos lá, galera. Heitor, tem um livro que tem algumas ou várias espécies. Tem um livro só, espécies catalogadas. Sim, como se fosse um manual, né? O que acontece? A gente tem o que a gente chama de sistema de classificação, né? Sistema de classificação, que é um livro de regras para se fazer a classificação de seres vivos. Hoje, para você encontrar o nome de alguma espécie ou um catálogo de espécies, geralmente ele é muito específico por área, Heitor. Então, por exemplo, você trabalha com plantas, você tem um catálogo específico para plantas, só que dentro desse catálogo existem vários tipos de plantas, né? Tem as plantas que vão formar árvores grandes, tem as plantas que vão formar mudas pequenas, e aí você vai ter vários subtópicos, tá? Você também tem listas de animais em extinção ou que correm risco, que é a Red List lá da UCN, que elas vão mostrar quais são as espécies que estão em risco. Mas você não tem um site, e eu pelo menos agora não estou lembrando, você não tem uma fonte onde você tem todas as espécies descritas, porque são muitas espécies. São muitas, muitas, muitas mesmo. Você não tem um banco de dados único, eu pelo menos agora não estou lembrado, onde você
tem todas as espécies do planeta colocadas ali, tá? Seria uma fonte muito grande, talvez muito pesada até para um servidor, entendeu? Então, você tem vários grupos de informações que são dependentes da área que você está estudando, né? Eu, por exemplo, quando eu estava trabalhando na faculdade, na época da minha graduação, eu estudava mamíferos. Então, eu consultava um site que era só de mamíferos. Era todos os... Acho que eu até tenho ele aqui, deixa eu ver se eu ainda lembro. Mammals of the World Database, se eu não me engano. Não. Mammals Species of the World. Era esse aqui, ó, se eu não me engano. É esse site mesmo. Exatamente esse site, Heitor. Tá vendo aí, cara? Esse é o site que eu trabalhei. É o site que eu fiquei a minha graduação inteira estudando. Então, qualquer espécie que eu queria pesquisar, eu vinha nesse site de mamífero. Então, você vai ter vários sites desse para você buscar aquilo que você está procurando dentro de um grupo de organismos, porque ele é mais direcionado. Porque você vai ter pesquisadores que são especialistas nessa área e que estão jogando informação direto ali, porque sabe que todos os outros pesquisadores do mundo que trabalham com essa área estão procurando aqui, né? Então, você procura por nome científico, por localidade, você tem um monte de coisa. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para vocês um que eu estudei muito. Era o meu bichinho. Esse bichinho aqui, ó. Esse é o bicho que eu usei, que eu fiquei estudando a minha graduação inteira, tá? Então, eu ia lá, pesquisar informação sobre ele, né? Distribuição, ó, sul do Brasil, próximo ali do Rio Amazonas, no Peru, tá? Próximo da Argentina, alguns limites não estão bem definidos, tá? Na IUCN, né, que é o status dele, será que ele está ameaçado de extinção? Ele está em baixo risco de extinção, foi revisado, né? Então, assim, você tem muita informação aqui sobre ele, entendeu? Então, eu vim aqui, buscava as informações, e aqui tem a classificação, olha só. Isso aqui que é legal, ó, que faz parte da nossa matéria, ó. Classe, mamífero, ordem, ele é roedor, então ele é da ordem Rodentia. Aí tem a subordem, superfamília, a família que ele faz parte, o gênero que ele apresenta, entendeu? Esses nomes vão ficar, tem que ser tudo em inglês. Tudo em inglês porque a ciência é a língua dela, né? Hoje é inglês, né? Então, a gente tinha que fazer, minha graduação toda foi basicamente lendo livro em inglês e artigo, desde o primeiro período. Quase nada era em português. Então, a gente precisa ter uma boa noção, né, de inglês. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Cadê o livro aqui que já até sumiu? Acho que eu fechei o livro. Deixa eu fechar isso aqui. Voltando aqui para o nosso livro. Então, olha só. Aqui, ó, a gente vai falar como que essa classificação é estabelecida. Então, isso começou com esse rapaz aqui, ó, o Linneu. Olha ele no livro aí. Esse carinha aí, ele é um cara que falou o seguinte, gente, olha só, há muitos anos as pessoas vão fazendo classificação, desde os gregos, né? Os gregos classificavam os seres assim, em animais, vegetais e minerais. Minerais, que seriam as pedras, né? Depois veio classificação de Teofrasto, né? Os gregos falam de Aristóteles. Depois veio Teofrasto, que foi uma espécie de aluno dele, que falou assim, bom, você pode separar os seres vivos também, no grupo das plantas, em 3 tipos,
que são árvores, arbustos e ervas. E o Aristóteles falou assim, beleza, o animal a gente vai classificar assim, ó, animais que têm sangue e que não têm sangue. Animal que tem sangue é gato, cachorro, ser humano, né? Animal que não tem sangue é o que a gente hoje chamaria de invertebrado, entendeu? Um caranguejo, uma barata, tudo bem? Que seriam os animais invertebrados. Só que é uma classificação muito fraquinha, não dá para abranger todo mundo. Então veio esse cara aqui, o Linneu, falou assim, bom, a gente precisa estabelecer um método de classificação que seja mais universal, que agrupe os seres vivos do mundo inteiro e que todo mundo consiga pesquisar junto. Então, ele estabeleceu aí um critério de classificação que a gente usa até hoje. Nesse critério de classificação, ele estabeleceu que toda vez que a gente encontrar uma nova espécie, a gente tem que dar nome para essa espécie. E esse nome é um nome que vai ser em latim. Latim, porque o latim é uma língua que já está morta, então ela não sofre mais flexão na sua gramática, né? Ela não tem mais mudanças, e todo mundo do mundo poderia ter acesso a esse idioma. Então é por isso que a gente vê o nome de uma espécie, vamos pegar a gente, né, o ser humano, e nós chamamos o ser humano de Homo sapiens, né? Você já ouviu falar disso? Homo sapiens. Como que escreve? Então, a espécie, vou até deixar aqui, ó. O ser humano é Homo sapiens. Ou seja, são duas palavras que definem o que é a espécie humana. Preste bem atenção na forma como eu escrevi Homo sapiens. O H maiúsculo e o resto tudo minúsculo. Isso não foi aleatório. Isso foi estabelecido por esse cara chamado Linneu, lá no século XVIII. E aí foi só aperfeiçoando as formas de fazer essa nomenclatura. Homo sapiens. O homo representa o gênero e o sapiens representa a espécie desse gênero, tá? O gênero sempre tem que ser de maiúsculo e todo o resto de minúsculo. É o que nós vamos chamar de nomenclatura científica. Olha aqui no nosso livro, ó. Nomenclatura científica. Ela vai ensinar como a gente nomeia as espécies. Tudo bem? Antes de voltar nela, dê uma olhadinha nessa pirâmide. Tá vendo aqui? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que é isso, galera? São as categorias que eu vou abranger os seres vivos. Abranger os seres vivos. Quanto mais próximo da espécie, mais específico é o organismo. Mais eu estou me aproximando da classificação. Exemplo, se eu falar assim, ó, vamos fazer a classificação de um cachorro e de um ser humano. Vamos lá. O reino do cão e do ser humano é o mesmo. É o reino animal. Então, não tem diferença colocar os dois aqui. Então, é muito abrangente. O filo, ele é vertebrado ou invertebrado? O cão e o ser humano? Bom, os dois têm ossos, têm vértebras. Então, a gente também está dentro desse grupo. Qual é a classe? A classe, ele é réptil, mamífero, peixe. Bom, cães e seres humanos são mamíferos. Então, nós somos da categoria mamíferos. Então, perceba, nós somos do mesmo reino animal, nós somos vertebrados e nós somos mamíferos. Perceba que até esse nível, nós e os cães somos iguais, ok? Até esse nível, nós e os cães somos iguais. Somos vertebrados, somos mamíferos, somos animais. Agora, quando eu chego nesse nível aqui de ordem, a gente começa a diferenciar. Porque a minha ordem, a ordem que o ser humano pertence,
é a ordem dos primatas. Já a ordem que os cães apresentam é a ordem dos carnívoros. Carnívoros são animais, geralmente quadrúpedes, que têm os caninos muito afiados, são bons de caça. Já nós somos excelentes com manipulação de objetos. São os primatas. A família do cachorro é a família Canidae. Dos cães, dos lobos, dos coiotes. A família dos homens, nós, seres humanos, são Hominidae. O gênero do cachorro é Canis. O gênero do homem está aqui, ó, Homo. A espécie do cachorro é Canis familiaris. A espécie do ser humano é Homo sapiens. O que a gente percebe nessa classificação, galera? A gente percebe que para a gente agrupar os seres vivos, nós vamos unir o que é semelhante entre eles. Então, perceba, cães e seres humanos são muito próximos até o nível de classe. Somos do reino, lembra ou não? Somos do reino animal, somos vertebrados e somos mamíferos. Daqui para baixo a gente é diferente. Daqui para baixo eu não consigo mais colocar cachorro e ser humano dentro da mesma caixinha. Não dá, e são diferentes. Então, isso vai gerar mais especificidade. Por isso que eu tenho aqui, ó, quanto mais eu chego perto da espécie, mais os seres humanos se parecem, mais as espécies se parecem entre si. Quanto mais eu chego perto do reino, mais diferentes as espécies vão ficando. Tudo bem? Bom, quem aí sabe dizer qual é a espécie que mais se parece com o ser humano? Em termos de anatomia, de DNA, em termos de comportamento, qual é a espécie que mais se parece com a nossa espécie? Macaco. Qual macaco? Tem vários macacos. Qual tipo de macaco? Gorila é um tipo de macaco. Macaco e gorila, você está falando a mesma coisa. Chimpanzé, muito bem, Rian. Chimpanzé é um tipo de macaco. Chimpanzé é um tipo de macaco. Sim, o chimpanzé é o macaco, é o primata que mais se parece com a gente. Ele tem 99% de DNA semelhante conosco. Muito parecido, né? Aí você pensa, gente, se ele é tão parecido, por que é tão diferente? Por que ele tem pelo e eu não tenho? Por que ele tem aquela boca para frente assim, a minha boca é reta? Por que ele anda de quatro e eu ando em pé? Ele é quadrúpede, eu sou bípede, né? Por que ele vive na floresta, eu moro dentro de casa? Bom, são perguntas interessantes que às vezes a gente pode se fazer, né? Porque existe ali uma diferença na forma como o DNA dele é lido, né? Então, por exemplo, o nosso DNA, quando ele vai fazer informação para crescer pelo, ele dá pouco essa informação, ele lê pouco essa informação. Então, a gente cresce pouco pelo na gente, exceto pelo cabelo da cabeça, que ele cresce a vida inteira, os outros pelos do nosso corpo não crescem quase nada. Quase nada. Cabelo e barba podem crescer por tempo indefinido. Agora, os outros pelos, não. Os outros pelos crescem muito pouco. Já no chimpanzé, os pelos do corpo crescem de forma homogênea. Crescem bastante. Uma outra diferença, os nossos músculos da perna são fortes. Então, o nosso DNA, que vai ler os músculos da perna, que vai expressar, que vai descrever como os músculos da perna devem ser construídos, lá quando a gente é um embrião, ele é lido muito, com muita potência. Já no chimpanzé, não. O chimpanzé tem a perna fraquinha. Por isso que ele usa os braços para se locomover. Só que, em compensação, os braços do chimpanzé é muito forte. Então, o DNA que vai fazer a leitura dos músculos do braço dele
lê com forma mais intensa. Já para a gente, não. O nosso braço é mais fraco que um braço de um chimpanzé. Tá? O chimpanzé pode ficar pendurado de boa num galho, assim, tranquilo, e eu vou ficar um tempinho segurando ali uma barra e já vou ficar cansadão, né? Então, existe essa diferença aí. Tudo bem? Voltando aqui para a classificação, ó. Então, Linneu estabeleceu que para a gente dar nome para uma espécie, a gente usa duas palavras, dois epítetos. Olha aqui, ó. Por exemplo, o nome científico do cão é Canis familiaris. Olha aqui, ó. Da mesma forma que eu escrevi Homo sapiens, o Canis está em maiúsculo a primeira letra e todo o resto está em minúsculo. É importante a gente deixar em destaque assim também, ó, em itálico. Se você sublinhar no seu caderno, você sublinha a palavra canis e depois você sublinha a palavra familiares. Você não pode sublinhar os dois juntos, estaria errado. Você tem que sublinhar um separado do outro. Tudo bem? Bom, aí ele vai falar um monte de regrinhas aqui, que é para facilitar a forma como você escreve os nomes. Então, olha as regras aqui. Basicamente, são três principais regras. A gente vai usar o idioma latim para descrever uma espécie, o nome de uma espécie, tá? No caso, ó, Homo sapiens é o ser humano. Felis catus é o gatinho que a gente tem em casa, é o nome da espécie. Outra coisa, né? É escrito com duas palavras. A primeira palavra em letra maiúscula, a segunda em letra minúscula. Por isso, a gente chama isso de nomenclatura binomial. Essas regrinhas, gente, é bom você sublinhar aí no seu livro, tá? Isso aí, PC. Tá bom? Nomenclatura binomial. Toda espécie tem que ser descrita com dois nomes. Cara, encontrei uma borboleta aqui. Peguei ela, botei dentro de um vidro, capturei aqui como se fosse um Pokémon, né? Botei dentro da Pokébola, botei dentro do vidro. Cara, que borboleta é essa? Nunca vi essa borboleta na vida. Procurei nos livros ali, bom, não tem essa borboleta. Ela parece uma borboleta que já existe. Essa borboleta, sei lá, é chamada de Flex neutra. Só que essa Flex neutra ela tem uma asa meio branca, essa daqui tem uma asa um pouco amarela. Então ela vai ser chamada de Flex, que é o gênero, amarila, por exemplo. Dei um nome para ela. É feito de forma aleatória? Não, a gente vai pesquisar, vai ver com quem que ela se parece, e aí o nome que você vai inventar, né, da espécie, você pode até inventar um nome aí meio aleatório, mas o gênero tem que ser dentro daquele gênero que já estava escrito a primeira. Por quê? Porque ela se parece com a primeira. Na hora que você precisar pesquisar, você já vai encontrar exatamente onde você classificou. Então, isso facilita, tá bom? É muito comum também, além de colocar isso, colocar o nome do pesquisador que descreveu a espécie. Então, por exemplo, aqui, ó, Trypanosoma cruzi é o nome de um protozoário aí que causa a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que é transmitida por uma espécie de percevejo que vive muito no Nordeste, né? Ele vive em planta de açaí, ele vive em cana, ele vive em casa de pau a pique. É um bichinho que, se picar, ele pode fazer cocô onde ele pica, e no cocô dele tem esse protozoário, esse parasita, que causa a doença de Chagas, que é uma doença muito perigosa no Brasil, tá bom? Essa doença ela pode causar um problema sério no coração. Então, ele botou aqui, ó, Trypanosoma cruzi. E quem descreveu ela foi um pesquisador chamado Carlos Chagas. Então, botou o nome dele aí, Chagas, e o ano que ele escreveu, 1909. É importante que esteja desse jeito aí. Na maioria das vezes, você não vai ver a espécie descrita desse jeito. Na maioria das vezes, você só vai ver assim, ó, Trypanosoma cruzi, só. Se vier junto o nome do pesquisador,
tem que vir o nome dele, vírgula, 1909. Se você colocar um ponto aqui em vez de vírgula, errou. Se fosse uma questão de prova, você erraria essa questão, porque tem que ser exatamente desse jeito. Se não for desse jeito, tá errado, tá? Então, depois em casa, dá uma lidinha nessa regra, sublinha, reescreve no seu caderno, porque ela é muito importante. Beleza? Continuando aqui, gente, a gente agora vai falar de uma visão geral dos seres vivos. Então, aqui, ó, nessa imagem, eu tenho um monte de ser vivo diferente. Muitos animais diferentes. Tem um ser humano, tem um réptil, tem um inseto, tem uma ave, tem um mamífero, tem uma água viva, minha filha morre de medo disso aqui, que ela já foi queimada, tem um peixe e tem uma perereca, né? Tenho vários seres vivos. Todos eles pertencem ao mesmo reino, que é o reino animal. Igual a gente comparou lá o ser humano com o cachorro, né? Para facilitar o nosso estudo, a gente vai utilizar 3 critérios aí. Então, ó, teve um pesquisador chamado Whittaker que estabeleceu os três critérios de Whittaker. Dois T's. Quais são os critérios de Whittaker? Quantidade de células que um ser vivo tem que ter, o tipo de célula, tá? E a nutrição. Tá bom? Com essas 3 categorias aí, com esses 3 critérios, eu posso agrupar os reinos que existem no mundo. São 5. Então, ó, quantidade de célula. Ele é uni ou pluricelular? Tipo de célula. Ele é procarionte ou eucarionte? Nutrição. Ele é autótrofo, ou seja, ele faz seu próprio alimento, ou heterótrofo? Não, ele precisa se alimentar do meio onde ele vive. São esses 3 critérios que eu vou utilizar. Tudo bem? 3 critérios. Então, olha só. Olha as bactérias aqui, ó. Reino Monera. Reino Monera. São seres unicelulares, procariontes. Então, já estou dando 2 informações aqui, ó. Tem uma célula só. A célula do tipo procarionte. Agora, a nutrição. Tem bactéria que é autótrofa, que é no caso da cianobactéria, que faz fotossíntese, e tem bactéria que não faz fotossíntese. E, por exemplo, as arqueobactérias, muitas não fazem, algumas fazem quimiossíntese. Essa bactéria aqui, ó, que causa pneumonia, são bactérias que se alimentam de outros compostos orgânicos. Então, elas são heterótrofas. Então, no reino Monera, como é que ficaria? Quantidade de célula, unicelular. Tipo de célula, procarionte. Nutrição da célula, autótrofa ou heterótrofa, depende da bactéria que eu estou falando. Isso eu classifiquei o reino Monera, que é o reino das bactérias. Eu vou fazer isso para todos os outros reinos. Protista, reino fungi, reino animal, reino vegetal. Olha só, no reino animal e no vegetal, que são os que a gente mais vai estudar, eu tenho seres que têm várias células. As células são eucariontes. O que é isso? Tem núcleo e são o quê? Heterótrofos. Um animal faz fotossíntese? Não, nenhum animal faz. Então, ele precisa se alimentar, por isso ele é heterótrofo. Agora, olha na planta. É parecido, ó. As plantas são pluricelulares, ou seja, tem um monte de célula.
eucariontes, ou seja, as células têm núcleo, e são autótrofas. A planta se alimenta normalmente? Não. Ela fabrica o próprio alimento, ela faz fotossíntese. Tudo bem? Então, é uma classificação que separa, né? Existem algumas imagens que facilitam essa classificação. Então, você vai olhar em casa, você vai anotar no seu caderno a classificação de Whittaker para os 5 reinos. Reinos são Monera, reino protista, reino e reino animalia e reino plantê. Você vai fazer isso aí, galera. Você vai fazer essa classificação para esses 5 reinos. Para a próxima aula. Você vai anotar isso daí. Tá bom? Então, lembrando, igual a gente já fez agora aí, ó. Animais pluricelulares, eucariontes, heterótrofos. A planta, pluricelular, eucariontes e autótrofos. Beleza? Você vai fazer isso para as outras categorias aí. Isso é uma forma de você entender os 5 reinos. Tá bom? Não, eu estou colocando aqui. Você vai fazer em casa. Tá? Isso é dever de casa. Você vai escrever no seu caderno. Tá bom? Vai anotar. Vai anotar aí, ó. Na frente de cada um desses reinos, você vai anotar. Tá bom? Qualquer dúvida, mande e-mail para mim ou pergunta na próxima aula de semana que vem. Beleza, galera? Deu o nosso tempo aqui. Leia esse capítulo com atenção. Não adianta eu vim aqui falar com vocês. Hoje ninguém participou praticamente. Se vocês não estudarem, se vocês não lerem, se vocês não trazerem dúvidas, vai chegar lá na frente, você vai ficar travado com a matéria lá do capítulo 3, 4, porque você não fez sua parte. 50% é minha parte, 50% é com vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Boa prova aí no simulado. Fiquem bem e até semana que vem.